Imagine um lugar onde o silêncio da neve é tão profundo que você pode ouvir seus próprios pensamentos gritando. Um lugar onde a natureza é tão vasta e indiferente que a vida humana se torna um mero sussurro no vento gelado. Foi nesse cenário, nas montanhas rurais da Rússia, que 9 jovens esquiadores experientes desapareceram em fevereiro de 1959. Eles eram estudantes universitários da cidade de Sverdlovsk, cheios de vida, aventura e ideais soviéticos. Todos eram montanhistas experientes, com diversas expedições de alto grau de dificuldade já concluídas com sucesso. Liderados por Igor Dyatlov, um estudante de engenharia de 23 anos respeitado por sua liderança e habilidade técnica, o grupo partiu em janeiro de 1959. O objetivo era completar uma travessia de esqui de grau máximo de dificuldade pelas montanhas do norte dos Urais. O destino final era o Kholat Syakhl, cujo nome, na língua do povo Mansi, significa literalmente Montanha dos Mortos. Os registros mostram que o grupo era bem preparado, com equipamentos adequados, rações suficientes e experiência comprovada em condições extremas. Eles enviaram uma carta para a universidade antes de partir, com o roteiro detalhado e a data prevista de retorno, 12 de fevereiro de 1959. Quando essa data passou sem notícias, os familiares e a universidade começaram a se preocupar. Uma primeira equipe de busca, formada por estudantes e professores voluntários, foi enviada para a região. Dias depois, o exército soviético foi mobilizado para ajudar nas buscas em uma área de difícil acesso. O que eles encontraram nas encostas geladas da Montanha dos Mortos desafiou toda a lógica e ainda hoje assombra a imaginação de quem ousa investigar. O acampamento foi localizado em uma encosta exposta da montanha, em uma posição que os especialistas consideraram estranha para montanhistas experientes. A barraca estava parcialmente coberta de neve, mas o detalhe mais perturbador era visível de longe. Ela havia sido rasgada de dentro para fora. Não era um rasgo causado pelo vento ou por um animal, mas cortes deliberados feitos de dentro, como se os ocupantes precisassem sair com extrema urgência. Não havia sinais de luta, de animais selvagens ou de outros seres humanos na neve virgem ao redor da barraca. Dentro dela, os investigadores encontraram todos os pertences do grupo intactos: roupas, botas, equipamentos de escalada, comida e até os documentos pessoais. As pegadas na neve indicavam que os 9 esquiadores saíram da barraca descalços ou apenas de meias, em meio a uma nevasca e temperaturas que chegavam a menos 30 graus Celsius. Por que alguém abandonaria a segurança de um abrigo em condições tão brutais, sem roupas adequadas para o frio mortal? Por que deixariam para trás tudo o que precisavam para sobreviver, como se o que estava dentro da barraca fosse menos aterrorizante do que o que estava fora? Os primeiros 2 corpos foram encontrados a cerca de 1,5 km da barraca, perto de uma fogueira improvisada, sob um pinheiro solitário. Eles estavam congelados, mas a cena era ainda mais perturbadora do que qualquer investigador esperava. Galhos do pinheiro estavam quebrados até uma altura de 5 metros, indicando que alguém havia tentado escalar a árvore desesperadamente. As mãos dos 2 corpos estavam esfoladas e com ferimentos profundos, como se tivessem tentado se agarrar à casca da árvore com força brutal. Seria para avistar algo no horizonte, para fugir de algo no chão, ou simplesmente por desespero e desorientação. Os outros 3 corpos estavam espalhados em uma linha entre a fogueira e a barraca, como se estivessem tentando retornar ao abrigo, mas foram vencidos pelo frio e pela exaustão antes de chegar. A posição dos corpos sugeria que eles morreram em movimento, ainda tentando sobreviver, ainda lutando contra o inevitável.
Meses depois, em maio de 1959, quando a neve derreteu parcialmente, os 4 corpos restantes foram encontrados em uma ravina profunda, enterrados sob 4 metros de neve. Eles estavam mais bem vestidos do que os primeiros 5, o que sugere um ato final de altruísmo. Os que morreram primeiro cederam suas roupas aos sobreviventes. Mas as lesões desses últimos 4 eram de um tipo que desafiava completamente a compreensão médica e a lógica forense da época. Um deles tinha o crânio esmagado com uma fratura que os médicos compararam ao impacto de um acidente de carro em alta velocidade. 2 outros apresentavam fraturas graves nas costelas, do tipo que normalmente é causado por uma pressão intensa e súbita sobre o tórax. Uma das mulheres do grupo estava sem a língua, sem os olhos e sem parte do lábio superior, em um estado que os investigadores não conseguiram explicar de forma satisfatória. O mais chocante de tudo é que não havia sinais externos de violência nos corpos, nenhum hematoma, nenhum corte, nenhum ferimento visível na pele. As lesões eram exclusivamente internas, como se tivessem sido atingidos por uma força de impacto colossal que atravessou o corpo sem deixar rastros na superfície. Além disso, as roupas de alguns dos corpos apresentavam níveis anormais de radiação, um detalhe que os investigadores soviéticos tentaram minimizar nos relatórios oficiais. Os investigadores soviéticos, após uma análise apressada e superficial que durou apenas algumas semanas, concluíram que a causa das mortes foi uma força natural irresistível e desconhecida. O caso foi rapidamente encerrado, os arquivos foram classificados como secretos e o acesso à região foi proibido para civis por 3 anos. Mas essa explicação vaga e insatisfatória nunca convenceu ninguém que estudou o caso com seriedade. Que tipo de força natural poderia rasgar uma barraca de dentro para fora, forçar pessoas experientes a fugir descalças no frio extremo, causar ferimentos internos brutais sem marcas externas e ainda contaminar roupas com radiação? O incidente da passagem de Dyatlov se tornou um símbolo da fragilidade humana diante do desconhecido e da indiferença da natureza selvagem. Um lembrete de que, por mais que a ciência avance e a tecnologia evolua, existem mistérios que se recusam a ser desvendados pela lógica cartesiana. Cada nova investigação, cada novo documentário, cada nova teoria apenas adiciona mais camadas a esse enigma que parece se aprofundar com o tempo. Seria uma avalanche de um tipo raro e específico, um ataque de animais selvagens de comportamento inexplicável, um experimento militar soviético que saiu do controle, ou algo muito mais sinistro e inexplicável que a mente humana ainda não é capaz de nomear. As teorias variam do científico ao sobrenatural, do racional ao completamente absurdo, e nenhuma delas consegue explicar todos os fatos ao mesmo tempo. Cada resposta que surge traz consigo novas perguntas, mais profundas e mais perturbadoras do que as anteriores. Prepare-se para mergulhar nas teorias mais bizarras e nas evidências que a União Soviética tentou esconder do mundo. O que vem a seguir vai fazer você questionar a própria natureza da realidade e o que realmente significa estar sozinho na vastidão gelada do desconhecido. A montanha permanece lá, impassível e silenciosa, guardando seus segredos sob camadas de neve e tempo. O vento que sopra pelo desfiladeiro é o mesmo que soprava naquela noite de fevereiro de 1959, indiferente à tragédia que testemunhou. E em algum lugar naquelas encostas geladas, a verdade sobre o que aconteceu com os 9 esquiadores ainda aguarda, enterrada como os corpos que demoraram meses para serem encontrados. A pergunta que ecoa por mais de 6 décadas continua sem resposta definitiva. O que foi tão aterrorizante a ponto de fazer 9 pessoas experientes abandonarem tudo e correrem para a morte certa? Essa é a pergunta que vai guiar tudo o que vem a seguir nesta investigação. O cenário gélido das montanhas Urais guarda segredos que desafiam a lógica e a ciência há mais de 60 anos.
9 esquiadores experientes fugiram descalços no frio extremo, sofreram ferimentos internos brutais sem marcas externas e seus arquivos foram classificados como secretos pela União Soviética. Agora é hora de examinar as teorias que tentam dar sentido a esse quebra-cabeça de horror e mistério. A teoria mais aceita pela ciência moderna é a da avalanche de placa, e ela foi publicada em 2021 por pesquisadores da Escola Politécnica Federal de Lausanne, na Suíça. Usando modelos computacionais avançados, os cientistas simularam as condições da encosta na noite do incidente. A conclusão foi que uma pequena avalanche de neve compacta, chamada de avalanche de placa, poderia ter deslizado sobre a barraca enquanto os esquiadores dormiam. Esse tipo de avalanche é diferente das grandes avalanches que imaginamos. Ela é densa, pesada e se move de forma silenciosa, sem o barulho e o volume que normalmente associamos a uma avalanche. O impacto de uma placa de neve densa sobre corpos humanos poderia causar exatamente os ferimentos internos sem marcas externas que os médicos legistas descreveram. A pressão súbita e intensa sobre o tórax e o crânio, sem lacerar a pele, é consistente com esse tipo de trauma. O pânico causado pelo impacto, no meio da noite escura e em temperaturas letais, explicaria por que cortaram a barraca para fugir em vez de abrir o zíper normalmente. A desorientação causada pelo trauma físico e pelo frio extremo explicaria por que se afastaram do abrigo em vez de retornar a ele. Mas essa teoria, por mais bem fundamentada que pareça, ainda deixa lacunas que os próprios pesquisadores reconhecem. Ela não explica por que algumas roupas dos corpos apresentavam contaminação radioativa, um nível que não é consistente com uma avalanche natural. Ela não explica a ausência da língua, dos olhos e de parte do lábio de uma das vítimas, ferimentos que não são causados por neve ou frio. E ela não explica as luzes estranhas que foram avistadas no céu da região por outros grupos de esquiadores e moradores locais na mesma noite. Testemunhas independentes relataram ter visto esferas alaranjadas e brilhantes flutuando silenciosamente sobre as montanhas Urais naquela noite de fevereiro. Esses relatos foram registrados em diários e depoimentos que sobreviveram à censura soviética. Seriam foguetes militares, fenômenos atmosféricos raros ou algo que ainda não temos categoria para classificar. Isso nos leva diretamente à teoria dos experimentos militares secretos soviéticos, que é a mais perturbadora de todas. A região dos Urais era, na época da Guerra Fria, uma das zonas de testes militares e nucleares mais ativas da União Soviética. Instalações secretas de pesquisa e desenvolvimento de armas eram espalhadas por toda a região, muitas delas desconhecidas até mesmo para os cidadãos soviéticos comuns. Os ferimentos internos sem marcas externas são consistentes com o impacto de uma onda de choque, de uma explosão de baixo rendimento ou de uma arma de energia direcional experimental. A radiação nas roupas aponta diretamente para um evento de natureza nuclear ou radioativa nas proximidades do acampamento. E o fato de o governo soviético ter encerrado a investigação em semanas, classificado os arquivos e proibido o acesso à região por anos, sugere que havia algo a ser ocultado. Por que um governo encerraria tão rapidamente a investigação sobre a morte de 9 de seus próprios cidadãos, todos estudantes universitários de uma instituição respeitada? A resposta mais lógica é que a investigação estava chegando perto de revelar algo que o Estado não queria que fosse revelado. Mas existe ainda outra dimensão desse mistério, uma que vai além da ciência e da política e que toca algo muito mais profundo na psicologia humana. O povo Mansi, que habita a região dos Urais há séculos, tem um nome para aquela montanha, Kolatsyakal, a Montanha dos Mortos. Esse nome não é uma coincidência poética, mas uma herança de gerações de experiências com aquele lugar específico. As lendas Mansi falam de espíritos protetores da montanha que punem aqueles que ousam profanar o território sagrado.
Eles acreditam que os esquiadores, ao acamparem naquela encosta específica, violaram um limite que não deveria ser cruzado. Essa perspectiva, embora não científica no sentido moderno, nos convida a refletir sobre o que significa o conhecimento ancestral e por que certas culturas desenvolvem tabus em torno de lugares específicos. Às vezes, o que chamamos de superstição é, na verdade, uma memória coletiva de eventos que a ciência ainda não sabe explicar. O incidente da passagem de Dyatlov é, em última análise, um espelho que reflete nossos maiores medos como seres humanos. O medo da natureza indomável, que pode nos destruir sem aviso e sem piedade. O medo da verdade oculta, de que existem forças e eventos que os governos nos escondem deliberadamente. O medo do desconhecido absoluto, daquilo que não tem nome, não tem forma e não pode ser combatido. E o medo mais profundo de todos, o de que algumas perguntas simplesmente não têm resposta, que a realidade é muito mais estranha e aterrante do que qualquer ficção que possamos imaginar. Mais de 60 anos se passaram desde aquela noite de fevereiro de 1959, e a passagem de Dyatlov ainda não revelou todos os seus segredos. Os arquivos soviéticos foram parcialmente desclassificados em 2019, mas as partes mais sensíveis continuam inacessíveis ao público. Novos pesquisadores continuam indo à região, novos documentários continuam sendo produzidos e novas teorias continuam surgindo. Mas a montanha permanece em silêncio, indiferente à curiosidade humana, guardando sob sua neve eterna a verdade sobre o que aconteceu com os 9 esquiadores. Talvez a lição mais profunda da passagem de Dyatlov não seja encontrar uma resposta definitiva, mas aprender a conviver com a incerteza. Aprender que existem limites para o conhecimento humano e que esses limites são parte do que nos torna humanos. Se este vídeo fez você refletir sobre os mistérios que a história oficial não consegue explicar, compartilhe com alguém que também busca respostas além do óbvio. Deixe nos comentários qual teoria você acredita ser a mais plausível para o incidente da passagem de Dyatlov. E se ainda não se inscreveu no canal, este é o momento de se juntar à nossa comunidade de exploradores do desconhecido, onde cada vídeo é uma nova porta para o inexplicável. Cada mistério não resolvido é um convite para questionar o que aceitamos como verdade absoluta. E a passagem de Dyatlov é, sem dúvida, um dos convites mais perturbadores que a história já nos fez. A neve continua caindo sobre aquelas montanhas, cobrindo e revelando, escondendo e expondo, como se a própria natureza ainda não tivesse decidido se quer que saibamos a verdade. E talvez seja exatamente essa incerteza que mantém o mistério vivo, geração após geração, desafiando cada nova mente que ousa se aproximar da Montanha dos Mortos.